Uma declaração chocante e quase inacreditável acaba de ser feita pela Eslováquia. A nação, outrora considerada irrecuperável até mesmo pela Europa, com uma taxa de desemprego de 28% e sem um centavo de investimento, conseguiu uma ascensão espetacular em 30 anos para se tornar a produtora de automóveis número 1 do mundo per capita. Alemanha, França e Japão viraram as costas para aquela terra desesperada e o país que estendeu a mão nos últimos momentos, somente o Brasil. Se não fosse pelo Brasil, este país provavelmente teria desaparecido do mapa. O governo eslovaco enviou oficialmente um agradecimento que surpreendeu o mundo inteiro. Como o Brasil reviveu uma nação moribunda. Esta história milagrosa e de tirar o fôlego começa agora. Olá, sou Leonardo. Embora eu seja o subsecretário de Economia da Eslováquia, na verdade, todas as manhãs eu me olho no espelho e me pergunto se este país ainda existirá hoje. Hoje, estou em frente à janela do quarto andar da sede do Ministério da Economia em Bratislava, olhando silenciosamente para a cena desoladora. O número de 28% de desemprego significa que de cada 10 pessoas na rua, quase 3 estão sem trabalho. E em seus olhos não há mais esperança, apenas olhares vazios, nem mesmo raiva. Aquele olhar me perfurava o coração todas as manhãs. Na minha mesa, havia 6 pastas de convites de investimento que foram enviadas a conglomerados de toda a Europa, Estados Unidos e Japão nos últimos 2 anos. Mas apenas 3 respostas e todas foram recusas educadas. O motivo comum deles era que a Eslováquia carecia de infraestrutura, um mercado pequeno e muitos riscos para investir. Longe, além da janela, em direção à cidade de Košice, ficavam as fábricas de armas que outrora foram o orgulho do país. Mas agora, são apenas cercas de ferro enferrujadas e janelas quebradas abandonadas como ruínas. Desde a mudança de regime em 1989, o enorme mercado da União Soviética desapareceu e nossas fábricas também morreram. Desde então, o país mergulhou em uma recessão sem fim. Na reunião da manhã, o ministro da Economia Marek entrou com uma expressão sombria, colocando o último relatório do PIB sobre a mesa como se o estivesse jogando. O número de crescimento de 0,1% era, na verdade, 0. Marek anunciou que a União Europeia, UE, nos havia abandonado completamente, não havendo mais auxílio. Mas eu não pude reagir porque já havia previsto isso. A UE nos havia rotulado como um país falido, enquanto Polônia, República Tcheca e Hungria se recuperavam rapidamente. Somente a Eslováquia caía, tornando-se o filho abandonado da Europa. Nas ruas, jovens migravam para a Alemanha e o Reino Unido, deixando para trás os idosos e um futuro que se desintegrava a cada dia. As notícias divulgadas pelo Ministério das Finanças na reunião de emergência da tarde foram ainda mais chocantes. As reservas de divisas haviam caído para um nível alarmante e os salários dos funcionários públicos poderiam não ser pagos no próximo mês. A reunião mergulhou em silêncio. Ninguém conseguia apresentar uma solução. Naquela noite, fiquei no escritório, folheando cada documento na mesa, estatísticas de desemprego, lista de empresas falidas, dados de migração. Todos esses números contavam a história da morte de uma nação. De que adiantava ser subsecretário se eu não tinha o poder de salvar o país? Nesse exato momento, minha secretária, Helena, entrou na sala, apesar de ser muito tarde, e me entregou um fax. Era uma informação de uma agência comercial austríaca de que um grande conglomerado do Brasil estava procurando um local de produção na Europa. Eu não sabia muito sobre o Brasil, apenas que era um grande país na América do Sul, que também passou por momentos difíceis. Ouvi dizer que recentemente eles estavam se desenvolvendo a uma velocidade vertiginosa com carros e produtos eletrônicos e se preparando para entrar no mercado europeu. Perguntei a Helena se essa informação era confiável. Ela assentiu e disse que eles também haviam contatado a Polônia e a Hungria. Meu coração de repente bateu forte. Essa poderia ser a última chance, mas então a realidade me pesou. Por que um conglomerado brasileiro escolheria a Eslováquia? Não tínhamos rodovias, as ferrovias eram antigas
e não tínhamos portos marítimos. Éramos inferiores à Polônia ou à Hungria em todos os aspectos. Naquela noite, deitei no sofá do escritório, olhando para o teto e pensando, de alguma forma, eu tinha que convencer os brasileiros. Essa era a última chance, e se falhasse, a Eslováquia realmente terminaria. Acordei às 4 da manhã, sentei à mesa e comecei a elaborar uma proposta para o conglomerado brasileiro. Eu tinha que encontrar nossas vantagens, mais salários baixos, força de trabalho diligente e acesso ao mercado europeu eram condições que outros países também tinham. A única carta na manga que eu poderia usar era o nosso desespero. Realmente precisávamos deles e estávamos dispostos a fazer qualquer coisa para salvar este país. Poderíamos conceder terras, reduzir impostos, até mesmo mudar leis. Quando o dia amanheceu, olhei para as pessoas com passos pesados indo trabalhar pela janela. Eles sabiam que este país estava desmoronando. Eu também sabia que não havia muito tempo. Relatei a possibilidade de investimento do conglomerado brasileiro ao ministro Marek. Ele acendeu uma centelha de esperança, mas depois balançou a cabeça dizendo que a probabilidade de sucesso era muito baixa. No entanto, ele disse para tentar de qualquer maneira. Desde aquele dia, comecei a pesquisar sobre o Brasil, procurando informações na biblioteca e contatando a embaixada. O Brasil é um país que emergiu da pobreza e alcançou um crescimento extraordinário. Os brasileiros têm uma história semelhante à nossa. Eles foram pobres, passaram por dificuldades, foram desprezados, mas se ergueram. E nós não. Haveria alguma chance de o Brasil nos compreender como um país que passou por sofrimentos semelhantes? Eles estenderiam a mão para ajudar? Embora eu soubesse que era irreal, eu me agarrei à esperança. Preparei uma proposta de investimento de 90 páginas, contendo tudo sobre a Eslováquia, nossa história, a situação atual e um futuro cheio de esperança. Na última página, escrevi uma mensagem do fundo do meu coração. Fomos abandonados pela Europa, mas não perdemos a esperança. O povo eslovaco é muito trabalhador e está disposto a aprender. Se tivermos uma chance, faremos o nosso melhor. Por favor, nos dê uma chance. Enviei essa proposta para 17 grandes conglomerados brasileiros pelo correio, mas não tinha certeza se receberia uma resposta. Só podia esperar. Um mês se passou sem resposta. 2 meses depois, ainda sem notícias, e eu estava cada vez mais cansado. Todas as manhãs, indo trabalhar, eu perguntava a Helena se havia alguma notícia, mas ela apenas balançava a cabeça. Sentei-me novamente à mesa, olhando para os documentos sem sentido. A taxa de desemprego havia ultrapassado 29%. O número de sem-teto nas ruas estava aumentando. Os jovens continuavam a deixar o país e o PIB estava à beira de cair para a zona negativa. Havia rumores de que a sede da UE estava considerando colocar a Eslováquia sob reestruturação, quase uma declaração de falência nacional. Nós nos tornamos um fardo para a Europa. No entanto, em uma tarde, Helena entrou, ofegante, e me entregou um fax. Era uma informação urgente da agência comercial austríaca, dizendo que um conglomerado automobilístico brasileiro estava ativamente considerando entrar na Europa e a Eslováquia estava na lista de candidatos junto com a Polônia, Hungria e República Tcheca. Embora ainda estivesse em fase inicial, eles estavam sondando as intenções dos governos de cada país. Li o fax 3 vezes, não conseguia acreditar que o conglomerado brasileiro estava nos considerando. Minhas mãos tremiam. Liguei imediatamente para a Embaixada do Brasil e o embaixador confirmou. Um grande conglomerado brasileiro estava procurando um local para construir uma fábrica na Europa e a Eslováquia era uma das opções. Depois de desligar, olhei pela janela. O céu de Bratislava parecia um pouco mais brilhante. Talvez fosse apenas uma ilusão, mas meu coração havia voltado a bater forte depois de muito tempo. Claro, a realidade ainda era brutal. Polônia e Hungria tinham muito mais vantagens do que nós, com melhor infraestrutura, mercados maiores e estabilidade política. A probabilidade de a Eslováquia ser escolhida era muito pequena. No entanto, eu não podia desistir. Essa poderia ser a última chance.
Se o conglomerado brasileiro viesse, talvez pudéssemos salvar este país. Não tínhamos mais para onde recuar. Se falharmos desta vez, o país acabaria. E se o Brasil nos escolhesse, seria um milagre. Naquela noite, dormi profundamente. Depois de tanto tempo, sonhei não com pesadelos, mas com um sonho onde fábricas eram construídas na Eslováquia. Pessoas tinham empregos e crianças riam. Na manhã seguinte, relatei novamente ao ministro Marek. Ele parecia cético, mas ainda assim disse para tentar. Sentei-me à mesa e tomei uma decisão. Eu convenceria o Brasil a qualquer custo. O futuro da Eslováquia dependia disso. O nome Brasil nunca desapareceu da minha mente. Eles eram nossa última esperança. E assim, comecei a esperar pelo Brasil. Cerca de uma semana depois de acender a esperança no Brasil, recebi um telefonema inesperado de Bruxelas. O Departamento de Segurança Econômica da UE anunciou que enviaria uma delegação para avaliar a situação econômica da Eslováquia. Uma visita como essa geralmente não era um bom presságio. Era muito provável que fosse uma preparação para impor um programa de reestruturação ou austeridade severa. Às 10 da manhã de segunda-feira, 23 de março, o vice-diretor do Departamento de Segurança Econômica da UE, Kaspar, chegou ao aeroporto de Bratislava. Eu e o ministro Marek fomos recebê-lo. Kaspar era um alemão de cerca de 50 anos, um típico funcionário de Bruxelas, em um terno cinza e óculos com armação dourada. Desde o primeiro encontro senti sua frieza e arrogância. No caminho do aeroporto para a sede do ministério, Kaspar olhou pela janela e murmurou que Bratislava parecia ainda mais atrasada do que ele imaginava. Seu tom expressava claramente a arrogância dos ocidentais que desprezavam os países do leste europeu. Eu sabia que tinha que me conter, mas o sangue em minhas veias fervia. Ao chegar à sala de reuniões da sede, Kaspar tirou uma grossa pasta de documentos de sua maleta e espalhou um relatório. Era um relatório cheio de indicadores econômicos da Eslováquia. Taxa de desemprego de 28%, crescimento do PIB de 0,1%, velocidade de queda das reservas de divisas, todos os números sombrios que já conhecíamos muito bem. Kaspar nos olhou por cima dos óculos e disse que a situação econômica da Eslováquia era muito mais grave do que o previsto pela UE. O ministro Marek respondeu: "Estamos cientes da gravidade da situação e estamos buscando várias soluções." Mas Kaspar balançou a cabeça, quase bufou e apontou asperamente que a Eslováquia não havia alcançado nenhum resultado concreto nos últimos 3 anos, apenas engolindo o auxílio da UE sem implementar reformas. Eu queria refutar, mas era a verdade, então fiquei em silêncio. A reunião ficou cada vez mais tensa e Kaspar tornou-se mais franco. Ele disse que a base industrial da Eslováquia havia desmoronado, não havia investimento estrangeiro e até mesmo a mão de obra estava migrando para o exterior. Nesta situação, a única maneira de sobreviver era aceitar o programa de reestruturação da UE, o que significava demissões em massa no setor público e cortes de benefícios. Isso era, na verdade, um pedido para renunciar a uma parte da soberania nacional. Naquele momento, eu reuni toda a minha coragem para falar sobre a possibilidade de investimento do conglomerado brasileiro. Expliquei que um conglomerado sul-americano estava considerando entrar na Europa e a Eslováquia estava na lista de candidatos. Enfatizei que tínhamos a oportunidade de recuperar nossa economia por conta própria. Assim que terminei de falar, Kaspar explodiu em gargalhadas, uma risada cheia de zombaria. Kaspar tirou os óculos, limpou-os e disse lentamente. Ele perguntou: "De qual conglomerado brasileiro estou falando?" Quando eu respondi que era uma empresa automobilística, ele balançou a cabeça e disse que as empresas automobilísticas brasileiras ainda não haviam sido testadas no mercado europeu, e sua tecnologia estava muito aquém da japonesa ou alemã. Seu argumento era que os consumidores europeus não tinham motivos para comprar um carro produzido no Brasil. Tentei refutar, mas Kaspar me interrompeu e continuou. Ele afirmou que as empresas brasileiras estavam apenas no nível de montagem de componentes, enquanto a verdadeira tecnologia vinha de países desenvolvidos. Ele previu que a probabilidade de sucesso na Europa era quase zero. Além disso,
Ele alertou que depender de uma empresa de um país em desenvolvimento como o Brasil era uma aposta perigosa. O ministro Marek perguntou se valia a pena considerar, mas Kaspar balançou a cabeça decisivamente. Ele disse que o que a Eslováquia precisava agora era o investimento de empresas europeias comprovadas, e não a aventura de uma empresa asiática incerta. Ele alertou que se aceitássemos a empresa brasileira e falhássemos, a Eslováquia cairia em um abismo ainda mais profundo. Cada palavra de Kaspar parecia destruir nossa esperança. Não aguentei mais e perguntei: então, como a UE ajudará a Eslováquia? Kaspar ficou em silêncio por um momento e depois respondeu friamente. Ele disse que a UE já havia ajudado o suficiente e agora era a hora de a Eslováquia assumir a responsabilidade. Suas palavras eram muito claras. A UE não queria gastar mais dinheiro com a Eslováquia. Éramos um investimento fracassado e agora éramos um fardo que precisava ser resolvido com o mínimo custo. Kaspar arrumou os documentos e disse que a Eslováquia deveria enfrentar a realidade e aceitar o plano de reestruturação da UE, em vez de esperar por parceiros incertos como o Brasil. O almoço foi ainda mais constrangedor. Embora estivesse comendo pratos tradicionais eslovacos, Kaspar continuou a falar com uma visão eurocêntrica de que os países do leste europeu precisariam de pelo menos 50 anos para alcançar o nível da Europa Ocidental. Sua atitude de nos tratar como cidadãos de segunda classe era muito clara. Eu não podia mais suportar. Perguntei a Kaspar: então, o que a Eslováquia deve fazer? Kaspar parou um pouco, olhou para mim e em seus olhos não havia pena, apenas frieza. Ele disse: a Eslováquia é muito pequena e fraca para existir como um país independente. Reintegrar-se à República Tcheca ou ser completamente absorvida por um bloco econômico maior seria mais realista. Ao ouvir essas palavras, minha raiva explodiu. Kaspar estava negando a existência de nosso próprio país. A Eslováquia lutou por décadas para obter independência e só se tornou um país independente em 1993. E agora ele nos dizia para desaparecer novamente. Eu protestei em voz alta, mas Kaspar apenas encolheu os ombros com indiferença. No caminho para o hotel, Kaspar deu seu último conselho. Ele disse que negociar com a empresa brasileira era apenas perda de tempo e que eles acabariam escolhendo a Polônia ou a Hungria. Ele disse que a Eslováquia tinha muitos riscos e que os brasileiros também iriam embora quando percebessem isso. Ele aconselhou a usar esse tempo e esforço para se preparar para o plano de reestruturação da UE. No caminho de volta depois de deixar Kaspar, eu apertei o volante. Raiva, humilhação e frustração me atingiram ao mesmo tempo. As palavras de Kaspar ecoavam em minha cabeça. O Brasil não foi testado. A Eslováquia é muito fraca. Não merecemos existir como um país independente. Voltei à sede do ministério e encontrei o ministro Marek. Ele também estava muito zangado. Ele disse: a arrogância de Kaspar é inaceitável. No entanto, Marek suspirou e disse que Kaspar não estava totalmente errado. Éramos realmente fracos e a probabilidade de o Brasil nos escolher era muito baixa. Naquele momento, pensei que talvez Kaspar desprezasse o Brasil porque ele tinha medo. Se o Brasil realmente viesse para a Eslováquia e tivesse sucesso, isso provaria a arrogância e a incompetência da UE. Bruxelas provavelmente não queria que a Eslováquia se levantasse sozinha. Na minha mesa, ainda havia documentos relacionados ao conglomerado brasileiro. Abri-os novamente. Descrevia o processo de crescimento do Brasil, sua tecnologia e seus planos de entrada na Europa. Kaspar havia desprezado o Brasil, mas com base em minha pesquisa, a velocidade de crescimento e desenvolvimento tecnológico das empresas brasileiras era incrível. Na manhã seguinte, Kaspar voltou a Bruxelas. Antes de partir, ele fez um último aviso. Se a Eslováquia apostasse o destino nacional na aposta brasileira e falhasse, a UE não poderia mais ajudar. Isso era quase uma ameaça. Mas eu não disse nada. Depois que Kaspar partiu, o Ministério da Economia realizou uma reunião de emergência. Sua visita nos colocou em uma encruzilhada. Ou aceitávamos o plano de reestruturação da UE, ou esperávamos por uma tênue esperança do Brasil,
As opiniões na sala de reuniões estavam divididas. Metade queria seguir o plano seguro da UE, a outra metade queria esperar pelo Brasil. O ministro Marek me perguntou: Subsecretário Leonardo, qual é a sua opinião? Hesitei um pouco, mas depois respondi: Vamos esperar pelo Brasil. Disse que, não importa o que Caspar dissesse, tínhamos o direito de escolher, o direito de decidir nosso próprio futuro. Acrescentei que o plano de reestruturação da UE era quase equivalente a aceitar a morte lenta da Eslováquia. Voltei ao escritório e sentei-me à mesa. As palavras de Caspar ainda ressoavam em meus ouvidos, mas decidi transformá-las em motivação. Talvez o Brasil não viesse ou viesse, mas não nos escolhesse. Mas se não tentássemos, seríamos para sempre um país de segunda classe, sempre tendo que receber a caridade da UE. Caspar nos desprezou, a UE nos abandonou, a Europa nos virou as costas. Mas decidi não desistir da esperança de que o Brasil, um país do outro lado do mundo, poderia ser diferente. Eles também já foram pobres, foram desprezados, foram abandonados, mas se ergueram. Talvez eles entendessem nossa situação. Poucos dias após a ligação com a Embaixada do Brasil, passei todas as manhãs checando meu telefone, ansioso para saber quando a delegação brasileira chegaria, e com medo de sua reação ao ver nossa realidade. O aviso de Caspar sempre ecoava em minha cabeça. Os brasileiros também iriam embora quando soubessem da situação real da Eslováquia. No início de abril, tomei uma decisão. Eu precisava ver a realidade do país por mim mesmo antes que a delegação brasileira chegasse. Se os brasileiros pedissem uma pesquisa de campo, eu teria que ser o guia e não poderia convencer-los se eu mesmo não entendesse bem nossa situação. Fui para o leste, para Košice. A viagem de carro de Bratislava levava 4 horas, e pela janela passavam campos vazios e fábricas desativadas. Cheguei ao complexo de produção de armas de Košice. Este lugar empregava 20.000 pessoas até os anos 80. Mas agora era uma terrível pilha de escombros. Atrás da cerca de arame farpado de 5 metros de altura, os edifícios enferrujados se erguiam como fantasmas, e os pássaros faziam ninhos nas janelas quebradas. Dei minha identidade ao segurança do portão e entrei. O cheiro de ferrugem e poeira invadiu minhas narinas. Quando entrei na primeira fábrica, o telhado estava furado, a água da chuva acumulada no chão. A linha de montagem, que antes produzia armas de precisão, agora havia se transformado em uma pilha de aço enferrujado. Ao caminhar pelo corredor, encontrei um pôster sobre as metas de produção de 1987. Os trabalhadores na foto sorriam muito. Onde eles estavam agora? Perguntei ao segurança para onde foram as pessoas que trabalhavam lá. Ele riu tristemente e disse: Os jovens foram todos para o oeste. E os idosos sobrevivem apenas com o auxílio-desemprego. Ele mesmo havia trabalhado lá por 30 anos e agora recebia apenas 200 euros por mês para ser segurança. Fui para o centro da cidade de Košice. As ruas estavam desertas. De cada 10 lojas, 3 estavam fechadas. Nos bancos da praça, homens de meia idade desempregados sentavam com olhares vazios. Aproximei-me de um homem. Ele era um engenheiro de 45 anos, desempregado há 7 anos. Perguntei a ele: se uma nova fábrica abrisse, você gostaria de voltar a trabalhar? Ele olhou diretamente em meus olhos e respondeu: claro, eu faria qualquer coisa. À tarde, fui para o norte, para Prešov. 3.000 pessoas haviam perdido o emprego depois que uma fábrica têxtil fechou. Encontrei o diretor do centro de emprego e ele me mostrou a lista de registros de desemprego. Mais de 3.000 nomes se aglomeravam. O diretor suspirou e disse: toda semana chegam pessoas novas para se registrar, mas não há empregos a oferecer. Perguntei se uma nova fábrica fosse aberta. Quantas pessoas poderiam ter emprego? O diretor respondeu imediatamente: pelo menos 5.000 pessoas. Ao dirigir de volta para Bratislava ao pôr do sol, lembrei-me do que havia visto durante o dia. As fábricas em ruínas e os rostos dos trabalhadores desempregados assombravam minha mente. Mas ao mesmo tempo eu ganhei confiança. Essas pessoas estavam dispostas a trabalhar, elas apenas não tinham oportunidade. Chegando a Bratislava, fui direto para o escritório.
Se a delegação brasileira viesse, o que eu deveria mostrar a eles? Concluí que deveria mostrar os dois. Não esconder nossa realidade, mas mostrar o potencial oculto dentro dela. Na manhã seguinte, relatei sobre a viagem de campo ao ministro Marek. A situação em Košice e Prešov, as fábricas em ruínas e milhares de pessoas esperando por um emprego. Marek ouviu com uma expressão sombria e perguntou se os brasileiros quereriam investir depois de ver essa situação. Eu respondi, eu não sei. Mas o que podemos fazer é mostrar-lhes a verdade, mostrar-lhes nosso desespero, nossa vontade e nossa aspiração de crescer. Poucos dias depois, recebi um telefonema da Embaixada do Brasil. A delegação de pesquisa do conglomerado brasileiro chegaria à Eslováquia na próxima semana. Minhas mãos tremeram ao receber a ligação. O momento fatídico finalmente havia chegado. Lembrei-me das ruínas que havia visto em Košice e dos rostos dos trabalhadores desempregados. Comecei a me preparar. Uma semana depois de iniciar os preparativos, às 9 da manhã de segunda-feira, 12 de abril, a delegação de pesquisa brasileira chegou ao aeroporto de Bratislava. Eu e o ministro Marek os aguardávamos no saguão de desembarque. Meu coração batia forte. Eles eram as pessoas que decidiriam o destino da Eslováquia. A porta do saguão de desembarque se abriu e 7 brasileiros saíram. O homem à frente parecia ter cerca de 50 anos, seguido por jovens engenheiros. Levantei a placa e os cumprimentei com uma frase que havia preparado em português com uma pronúncia desajeitada. Olá. Eles sorriram surpresos e estenderam as mãos para cumprimentar. Eu apertei suas mãos, pensando que essas mãos poderiam salvar a Eslováquia. No caminho do aeroporto para a sede do ministério, a delegação brasileira olhava silenciosamente pela janela. Eu temia como os edifícios antigos, as lojas vazias e os bondes com pintura descascada no centro de Bratislava pareceriam aos olhos deles. Comparados com a Polônia ou a Hungria, éramos muito pobres. Um engenheiro disse algo em português e os outros assentiram. Eu não sabia o que eles estavam dizendo e me senti ansioso. Ao chegar à sala de reuniões da sede, eu os guiei para dentro. Na mesa, estavam os documentos que preparei durante uma semana sem dormir. Era uma apresentação de 90 páginas sobre a situação econômica da Eslováquia, recursos humanos, condições do local e incentivos fiscais. Liguei o projetor e mostrei a primeira página, com o título Eslováquia, o coração da Europa. Mas a primeira pergunta do chefe da delegação brasileira, Sr. Pedro Almeida, não tinha relação com a apresentação. Ele perguntou diretamente, há uma rodovia de Bratislava a Košice? Hesitei um pouco, mas respondi honestamente, não há. Há apenas uma estrada nacional de 2 pistas e leva 4 horas. O Sr. Almeida assentiu e fez anotações. Ele perguntou, e a ferrovia? Respondi novamente com sinceridade. Há uma ferrovia, mas foi construída na década de 1960. Então a velocidade é lenta e a capacidade de transporte de carga é limitada. E quanto ao acesso ao porto marítimo, a Eslováquia é um país sem litoral. O porto mais próximo é Rijeka, na Croácia, a 300 quilômetros de distância. O chefe da delegação continuou a fazer anotações. E eu não conseguia ler nada em seu rosto. O ministro Marek interveio, enfatizando que, embora a infraestrutura fosse deficiente, o governo eslovaco daria total apoio e havia uma vantagem geográfica por estar no centro do mercado europeu. Mas um engenheiro brasileiro perguntou, há alguma área industrial onde os fornecedores de componentes possam se concentrar? Eu tive que balançar a cabeça. Atualmente, não há, mas podemos preparar uma. A reunião da manhã terminou, almoçamos juntos. Eu havia preparado bryndzové haluski, um prato tradicional eslovaco. Mas os brasileiros não comeram muito. Eles conversavam constantemente entre si em português. Ocasionalmente abriam documentos e verificavam números. Senti-me ansioso ao ver aquilo. Eles pareciam ter tomado uma decisão, e essa decisão não parecia ser a Eslováquia. À tarde, seguimos para Košice. Eu tinha que mostrar aos brasileiros as ruínas que eu havia visitado uma semana antes. Durante as 4 horas de carro, eu explicava continuamente que Košice
Era a cidade industrial da Eslováquia, o centro da indústria de armas e aço, e tinha mais de 20.000 trabalhadores qualificados. Mas agora estava vazia e aqueles trabalhadores estavam esperando por empregos. Quando chegamos ao complexo de produção de armas de Košice, o sol já começava a se pôr. Os engenheiros brasileiros saíram do carro e olharam ao redor. Eles olharam para as fábricas enferrujadas, as janelas quebradas e o estacionamento cheio de grama alta. E eles discutiram com rostos sérios. Um engenheiro entrou no prédio para verificar a condição do teto e do chão. Outro engenheiro tirou fotos da área circundante e fez anotações. O chefe da delegação me perguntou quanto tempo levaria para demolir esses edifícios e construir novos. Eu respondi: se o governo se empenhar ao máximo, o terreno poderá ser liberado em 6 meses. No caminho de volta para Bratislava à noite, o carro estava imerso em um silêncio pesado. Os brasileiros pareciam cansados, apenas olhavam pela janela. Eu não sabia o que dizer a eles. Ao chegar ao hotel, eu os acompanhei e expliquei o cronograma para amanhã. Havia uma reunião com o primeiro-ministro às 10 da manhã. O chefe da delegação assentiu, mas eu ainda conseguia ler seus pensamentos. Na manhã seguinte, às 10, o gabinete do primeiro-ministro estava repleto de tensão. O primeiro-ministro, o ministro da Economia, o ministro das Finanças e eu, todas as figuras-chave do lado eslovaco, estavam presentes. Os 7 membros da delegação brasileira também estavam presentes. O primeiro-ministro começou a discursar. Ele os agradeceu pela visita à Eslováquia e disse que receberíamos a empresa brasileira com toda a sinceridade. O primeiro-ministro descreveu francamente a situação da Eslováquia. Taxa de desemprego de 28%, migração de jovens, colapso da base industrial. Mas, ao mesmo tempo, ele enfatizou nossas vantagens. Localização no centro da Europa, força de trabalho diligente, salários baixos e, o mais importante, compromisso de apoio total do governo. O primeiro-ministro prometeu fornecer todo o apoio que a empresa brasileira precisasse. No entanto, os rostos da delegação brasileira permaneciam sérios. À medida que a reunião prosseguia, a atmosfera ficava cada vez mais fria. O lado brasileiro fez perguntas comparando com a Polônia. Eles disseram que a Polônia tinha uma boa rede de rodovias, acesso mais fácil ao porto do Báltico e um mercado 7 vezes maior que o da Eslováquia. A pergunta deles era: como a Eslováquia poderia competir em todas essas condições? O ministro Marek tentou responder, mas não conseguiu falar. Era a verdade. Éramos inferiores à Polônia em todos os aspectos. O chefe da delegação disse com cautela: agradecemos muito o entusiasmo da Eslováquia, mas, realisticamente, a falta de infraestrutura é um problema muito grande. Ele explicou que mesmo que a fábrica fosse construída, haveria custos adicionais muito grandes para o fornecimento de componentes e o transporte de carros acabados. E isso seria um grande fardo para a administração. Era quase uma recusa. Um silêncio pairou sobre a sala de reuniões. Eu abaixei a cabeça. O ministro Marek também não disse nada. Achei que tudo tinha acabado. Nesse exato momento, o primeiro-ministro se levantou lentamente. O primeiro-ministro pegou um documento na mesa. Era um documento de autorização absoluta. Ele o entregou à delegação brasileira e disse com a voz trêmula: se vocês precisarem de terra, nós a daremos gratuitamente. Isentaremos impostos por 50 anos. Se não houver rodovias, construiremos mesmo que tenhamos que perfurar montanhas. A voz do primeiro-ministro ficou cada vez mais alta. O governo eslovaco vai dar tudo o que temos. Por favor, salvem nosso povo. A Eslováquia está morrendo. Mais de 30.000 pessoas haviam perdido o emprego e os jovens deixavam suas casas todos os dias. Ele disse: o Brasil é nossa última esperança. A UE nos abandonou. A Europa nos virou as costas. Mas acredito que o Brasil será diferente. Lágrimas marejaram os olhos do primeiro-ministro. A sala de reuniões mergulhou em um silêncio absoluto. A delegação brasileira não disse nada. Eu prendi a respiração, observando a reação deles. Este momento decidiria o destino da Eslováquia. Após um momento de silêncio, o chefe da delegação abriu a boca lentamente. Ele disse que precisavam discutir com a sede.
Ele prometeu dar uma resposta final em uma semana. A reunião terminou assim. Acompanhamos a delegação brasileira até o aeroporto. Antes de partir, eles apertaram as mãos. O chefe da delegação disse: "Sentimos completamente a sinceridade do senhor primeiro-ministro, mas ainda não consegui ler a certeza em seu rosto." Uma semana se passou, todas as manhãs. Ao chegar ao escritório, a primeira coisa que eu fazia era verificar o telefone. Mas não houve ligações da Embaixada do Brasil. Eu estava cada vez mais desesperado, pensando que nada daria certo. Achei que eles certamente haviam escolhido a Polônia. O ministro Marek também parecia ter desistido, e o gabinete do primeiro-ministro estava em silêncio. Mas na tarde de sexta-feira, 20 de abril, o telefone na minha mesa tocou. Era a Embaixada do Brasil. A voz do embaixador estava trêmula. Ele disse: "O conglomerado brasileiro escolheu a Eslováquia." Por um momento, duvidei e perguntei novamente: "É verdade?" O embaixador confirmou: "É verdade." O embaixador continuou: "O vice-presidente Pedro Almeida do Grupo FIM havia anunciado pessoalmente na reunião do Conselho. A sede escolheu a sinceridade em vez das condições. A determinação do povo eslovaco e a sinceridade do primeiro-ministro tocaram seus corações. A infraestrutura pode ser construída. O importante é a vontade de cooperar." O vice-presidente Pedro Almeida teria dito: "O Brasil também começou do zero, mas nós nos levantamos. Acredito que a Eslováquia também pode fazer isso." Desliguei o telefone e corri para o escritório do ministro Marek. Gritei que o Brasil nos havia escolhido. Marek se levantou, me abraçou e perguntou: "É verdade?" Eu assenti, contendo as lágrimas. Marek também estava com os olhos marejados. Ficamos assim por muito tempo em silêncio. Naquela noite, o governo eslovaco realizou uma reunião de emergência e o primeiro-ministro decidiu fazer um anúncio oficial sobre a cooperação com o conglomerado brasileiro na manhã seguinte. A notícia do investimento do conglomerado automobilístico brasileiro na Eslováquia foi publicada na primeira página dos jornais. No entanto, a reação da mídia europeia foi de ceticismo. O jornal Frankfurter Allgemeine da Alemanha escreveu que os brasileiros estavam loucos e zombou se era razoável produzir carros em um vale. O Le Monde da França ironizou que investir na Eslováquia era como jogar dinheiro pela janela. O Financial Times do Reino Unido previu que o investimento falharia em 3 anos. Kaspar, do Departamento de Segurança Econômica da UE, emitiu um comunicado oficial. Ele disse que a decisão do conglomerado brasileiro era irreal e que a Eslováquia acabaria falindo. Ele alertou que o investimento seria retirado em 5 anos e a Eslováquia teria uma dívida ainda maior. Ele até pediu ao conglomerado brasileiro que cancelasse a decisão antes que fosse tarde demais. Mas eu não me importava. Não importa o que a Europa dissesse. O Brasil nos havia escolhido, e agora nossa tarefa era apenas retribuir sua confiança. O rosto do engenheiro de 45 anos que eu havia encontrado nas ruínas de Košice surgiu em minha mente. Suas palavras de que faria qualquer coisa se uma nova fábrica fosse aberta. Agora, essa oportunidade havia chegado para ele. Um mês depois que o engenheiro em Košice teve sua oportunidade, em maio, fui novamente a Košice. Desta vez não fui sozinho. 20 membros da equipe de vanguarda do Brasil me acompanharam. Eles eram funcionários da construtora e engenheiros de projeto da fábrica. No carro, eles espalhavam continuamente os desenhos. Discutiam rapidamente em português. Através do intérprete, ouvi seus planos. Quando chegamos ao complexo de produção de armas de Košice, os brasileiros imediatamente começaram a pesquisar o terreno. Eles trabalharam incansavelmente das 6 da manhã às 22 da noite. Eles inspecionaram cada edifício em ruínas e determinaram a ordem de demolição. Um engenheiro me disse: "Nós liberaremos o terreno e começaremos as fundações em 3 meses." Fiquei chocado. Uma construtora eslovaca disse que levaria pelo menos 8 meses. No início de junho, o trabalho de demolição começou em grande escala. 50 máquinas pesadas e 200 trabalhadores adicionais da construtora brasileira chegaram. 300 trabalhadores eslovacos locais também foram contratados. O engenheiro de 45 anos que conheci um mês antes era um deles.
Ele chorou por voltar a trabalhar depois de 7 anos. Eu dei um tapinha em seu ombro. O canteiro de demolição realmente parecia um campo de batalha. O gerente de obra brasileiro, Sr. Marcelo, ia trabalhar às 5 da manhã e voltava às 23 da noite. Ele dava instruções continuamente aos trabalhadores eslovacos. Inicialmente, a comunicação era muito difícil e o intérprete tinha que estar sempre por perto. Mas depois de cerca de um mês, o gerente brasileiro aprendeu algumas palavras em eslovaco e dava ordens diretamente. Palavras básicas como rápido, cuidado, verificar. Os trabalhadores locais ficaram chocados com a velocidade de trabalho dos brasileiros. Um trabalhador me disse: "Não sei se essas pessoas dormem. Eles saíam de casa de manhã cedo todos os dias e trabalhavam até tarde da noite. Eles até vinham ao canteiro de obras nos fins de semana." O gerente de obra, Sr. Marcelo, me disse: "No Brasil isso é normal. Cumprir o cronograma de construção é muito importante." O verão quente começou. A temperatura em Košice ultrapassou os 35 graus Celsius. As condições de trabalho eram muito difíceis, mas os brasileiros não pararam. Em vez disso, eles adiantaram o horário de trabalho para as 4 da manhã para evitar o calor. Eles só descansavam das 14 às 16. Depois voltavam a trabalhar até as 22 da noite. Os trabalhadores eslovacos inicialmente pareciam confusos, mas logo começaram a acompanhar o ritmo. Em meados de agosto, a demolição foi concluída 2 semanas antes do cronograma original. O gerente de obra brasileiro imediatamente ordenou o início das fundações. O concreto começou a ser derramado. Toda vez que eu visitava o canteiro de obras, ficava chocado. Parecia completamente diferente de uma semana antes. A velocidade de construção das fundações, montagem da estrutura de aço e construção das paredes era inacreditável. Quando o outono começou, o tempo ficou mais ameno. A equipe de construção brasileira não perdeu a oportunidade e acelerou o ritmo de trabalho. Além disso, 100 trabalhadores adicionais chegaram da sede. Agora, 300 brasileiros e 500 eslovacos estavam trabalhando juntos no canteiro de obras. Na cantina, pratos brasileiros e eslovacos eram servidos juntos. Embora as línguas fossem diferentes, os trabalhadores se comunicavam por gestos. O inverno na Eslováquia é conhecido por ser rigoroso, mas o gerente de obra brasileiro não se preocupou. Ele disse que o inverno no Brasil também é frio. O trabalho de construção continuaria mesmo quando a temperatura estivesse abaixo de 0. Eu duvidei, mas eles realmente não pararam. Em novembro, a temperatura caiu abaixo de -10 graus. Nevou sem parar, e o vento frio cortava os ossos. Os trabalhadores eslovacos sugeriram reduzir as horas de trabalho por causa do frio, mas os brasileiros balançaram a cabeça. Em vez disso, eles forneceram mais roupas de inverno e instalaram tendas aquecidas no canteiro de obras. Eles forneciam chá quente a cada hora de descanso, permitindo que os trabalhadores entrassem nas tendas aquecidas por 15 minutos a cada 2 horas. Uma noite, nevou muito. Mais de 30 centímetros de neve se acumularam em uma noite. De manhã, quando visitei o canteiro de obras, tudo estava coberto de branco. O supervisor eslovaco disse: "Hoje temos que parar." Mas o gerente de obra brasileiro usou equipamentos de remoção de neve. Eles limparam a neve em 2 horas e continuaram o trabalho. Olhei para aquela cena e pensei que essas pessoas realmente não sabiam o que significava a palavra parar. O ano novo começou. Visitei o canteiro de obras de Košice. Testemunhei uma cena incrível. 8 meses antes, era uma pilha de escombros, mas agora um enorme edifício de fábrica estava em pé. Embora ainda não estivesse concluído, a estrutura principal estava quase pronta. O trabalho de telhado estava em andamento. Um engenheiro brasileiro me levou para dentro do prédio. Lá dentro, o edifício era maior que 10 campos de futebol combinados. A altura do teto excedia 15 metros. Enormes pilares de aço estavam dispostos uniformemente. Um engenheiro explicou: "Este é o local onde a linha de montagem será instalada. Ali é a área de pintura e ali é a área de inspeção. Tudo está indo conforme o planejado." A instalação de equipamentos internos começou.
Os equipamentos da linha de montagem produzidos no Brasil chegaram em contêineres. Eram equipamentos pesando dezenas de toneladas. A instalação exigia habilidades técnicas especializadas. Especialistas em equipamentos do Brasil treinaram trabalhadores eslovacos enquanto trabalhavam juntos. A barreira do idioma ainda existia, mas agora eles se comunicavam apenas por gestos e desenhos. À medida que a neve derreteu e o tempo melhorou, o ritmo de trabalho acelerou. O gerente de obra brasileiro redefiniu a meta. Ele disse que a fábrica seria concluída em junho e começaria a operar experimentalmente. Isso era 5 meses antes do cronograma original. Relatei ao ministro Marek. Disse que a velocidade de trabalho dos brasileiros era incrível. Uma fábrica que as construtoras europeias disseram que levaria pelo menos 3 anos. Eles estavam tentando concluir em 11 meses. Marek perguntou com uma expressão de espanto. É verdade? É possível? Eu assenti. Respondi. Olhando para eles, acho que é possível. As pessoas de Košice visitaram o canteiro de obras. A empresa brasileira permitiu. Mais de 3.000 pessoas vieram. Elas ficaram maravilhadas ao ver o canteiro de obras, que antes era uma pilha de escombros, se transformar em algo novo. Uma senhora me disse, não sei se isso é um sonho ou a realidade. Ela chorou, dizendo que seu filho havia conseguido voltar a trabalhar. O trabalho de paisagismo externo da fábrica começou. Especialistas em paisagismo brasileiros vieram para plantar árvores e colocar grama. O logotipo da empresa brasileira e a bandeira eslovaca foram hasteados lado a lado na entrada da fábrica. Fiquei emocionado ao ver aquela cena. Era algo inimaginável 1 ano antes. No início de maio, a data da cerimônia de inauguração foi finalmente marcada, 25 de junho, com a presença do presidente do conglomerado do Brasil e do primeiro-ministro da Eslováquia. Representantes da UE também foram convidados. Kaspar também estava na lista de convidados, mas não sabíamos se ele viria. Uma semana antes da cerimônia de inauguração, fiz a última verificação no canteiro de obras, que 11 meses antes era uma pilha de escombros enferrujados, agora havia se transformado em uma moderna fábrica de automóveis. A linha de montagem estava perfeitamente instalada. Os braços robóticos estavam em teste. A área de pintura brilhava. O gerente de obra me disse, os trabalhadores eslovacos fizeram um trabalho excelente. Sem a diligência deles, este trabalho não poderia ter sido concluído tão rapidamente. Encontrei novamente o engenheiro de 45 anos. Ele agora tinha 49 anos e havia sido promovido a chefe de produção, liderando uma equipe de 20 membros. Ele me disse que os 7 anos de espera não foram em vão. Ele agradeceu por poder trabalhar como engenheiro novamente. Eu apertei sua mão e disse, nós é que devemos agradecer. Na manhã de 25 de junho, o local da cerimônia de inauguração estava lotado. O primeiro-ministro da Eslováquia e os ministros do gabinete, o presidente do conglomerado brasileiro e os executivos estavam presentes. 5.000 pessoas de Košice também vieram. Estranhamente, Kaspar, do Departamento de Segurança Econômica da UE, também apareceu. Ele olhou para a fábrica com uma expressão inexpressiva. O presidente do conglomerado brasileiro discursou, dizendo, graças à dedicação do povo eslovaco e ao apoio do governo, alcançamos algo que parecia impossível. Esta fábrica produzirá 300.000 carros por ano, criando 5.000 empregos diretos e 20.000 indiretos. O primeiro-ministro da Eslováquia fez um discurso em resposta. Ele disse, o Brasil nos deu uma chance e nós não a perdemos. Esta fábrica não é apenas uma fábrica, é um símbolo da ressurreição da Eslováquia. Lágrimas marejaram os olhos do primeiro-ministro. Após o corte da fita, assim que o botão de operação da fábrica foi pressionado, a linha de montagem começou a se mover. Os participantes aplaudiram, alguns aplaudiram. Olhei para Kaspar, ele ainda estava inexpressivo, mas pude sentir algo vibrar em seus olhos. Após a cerimônia de inauguração, eu caminhei sozinho pela fábrica. 11 meses antes, este lugar era uma pilha de escombros enferrujados, mas agora havia se tornado um lugar cheio de esperança. O que os brasileiros mostraram não foi apenas tecnologia de construção, foi a vontade de não desistir.
Foi o espírito de transformar o impossível em possível, e esse espírito despertou a Eslováquia para a vida. No dia seguinte à cerimônia de inauguração, fui trabalhar na sede do Ministério da Economia. Na minha mesa, havia um documento da empresa brasileira. Era o plano de entrada de 12 empresas fornecedoras de componentes na Eslováquia. Fiquei chocado. Ao abrir o documento, ele dizia que fornecedores em quase todas as áreas, assentos, pneus, vidros, componentes eletrônicos, componentes de motor viriam juntos. Relatei imediatamente ao ministro Marek. Eu disse que isso não era apenas uma fábrica, mas todo um ecossistema industrial estava chegando. Marek leu o documento com uma expressão de descrença. O número de trabalhadores diretos de cada empresa fornecedora estava listado e, somados, havia mais de 15.000 empregos diretos. Se incluirmos os empregos indiretos, mais de 50.000 empregos seriam criados. A partir de julho, as empresas fornecedoras começaram a chegar uma a uma. Primeiro, o fabricante de assentos. Eles construíram uma fábrica em uma pequena vila a 20 km de distância de Košice. Segundo, a empresa de pneus. Terceiro, a empresa de componentes eletrônicos. Todo mês uma nova empresa brasileira chegava e construíam fábricas ao redor de Košice. Visitei Košice novamente. Apenas 3 meses antes havia apenas uma fábrica, mas agora as fábricas estavam surgindo em todos os lugares. Havia 6 canteiros de obras. Os brasileiros vieram em grande número novamente. Desta vez, não centenas, mas milhares. Ouvia-se português nas ruas de Košice e restaurantes brasileiros foram abertos. Visitei novamente o Centro de Emprego de Prešov. Encontrei novamente o diretor que não conseguia encontrar empregos 3 meses antes. Seu rosto havia mudado completamente. Ele disse: "Agora há mais empregos do que pessoas. As empresas fornecedoras brasileiras estão anunciando contratações todas as semanas e dezenas de pessoas conseguem emprego todos os dias." Ele disse que a lista de desempregados, que tinha mais de 3.000 nomes, agora havia diminuído para 800. O primeiro carro saiu da fábrica principal. Fui a Košice para testemunhar aquele momento. Um carro acabado saiu da linha de montagem. Era um sedã branco puro. Os trabalhadores eslovacos aplaudiram. Os gerentes brasileiros vibraram. Chorei ao ver aquele carro. Este não era apenas um carro. Era um símbolo da ressurreição da Eslováquia. 100 carros foram produzidos no primeiro mês, 500 no segundo mês, mais de 1.000 no terceiro mês. A produção continuou a aumentar à medida que os trabalhadores se familiarizavam com o trabalho e os processos se estabilizavam. O ritmo acelerou. 50.000 carros foram produzidos na Eslováquia. Os indicadores econômicos começaram a mudar. A taxa de desemprego na região de Košice caiu de 28% para 15%. A migração de jovens para o exterior diminuiu. Até mesmo aqueles que foram para a Alemanha e o Reino Unido começaram a retornar. Eles voltaram para casa depois de ouvir que empregos haviam sido criados. A mudança acelerou. A produção anual da fábrica principal ultrapassou 100.000 unidades. As empresas fornecedoras também começaram a operar com capacidade total. A fábrica de assentos produzia 3.000 assentos por dia. A fábrica de pneus produzia 10.000 pneus por dia. A fábrica de componentes eletrônicos produzia centenas de milhares de componentes. O PIB da Eslováquia registrou crescimento positivo pela primeira vez. Um crescimento de 2%, pensando que era 0,1% 2 anos antes. Foi um milagre. O ministro das Finanças me disse que 70% desse crescimento veio da indústria automobilística de Košice. Ele disse que isso seria impossível sem a empresa brasileira. A fábrica principal foi expandida. A sede no Brasil decidiu investir mais 500 milhões de euros para aumentar a capacidade de produção anual para 300.000 unidades. Toda a Eslováquia ficou animada com a notícia. O primeiro-ministro realizou uma coletiva de imprensa de emergência para agradecer à empresa brasileira. O trabalho de expansão começou. A construtora brasileira veio novamente. Desta vez em maior escala, um segundo edifício de fábrica foi erguido ao lado da primeira fábrica. Foi concluído em 6 meses.
A velocidade dos brasileiros não mudou. Quando a segunda fábrica entrou em operação, 3.000 trabalhadores adicionais foram contratados. A taxa de desemprego na região de Cochice caiu para menos de 10%. Agora havia mais anúncios de emprego do que pessoas procurando trabalho. A empresa brasileira começou a ter dificuldades com mão de obra. Eles procuravam trabalhadores em toda a Eslováquia Oriental. Recebi um relatório estatístico sobre a indústria automobilística europeia. Havia um número surpreendente nele. A produção de automóveis da Eslováquia por pessoa era de 198 unidades. Este é o número 1 do mundo. Mais alto que a Alemanha, mais alto que o Japão, até mesmo mais alto que o Brasil. Este pequeno país com 4 milhões de habitantes começou a produzir quase 1 milhão de carros por ano. Levei este relatório ao ministro Marek. Marek ficou em silêncio ao olhar para os números. Ele disse, 4 anos atrás, não produzíamos nada. Ele disse, este número seria impossível sem o Brasil. USNT. Naquela noite, dirigi sozinho para Cochice. Lembrei-me da primeira vez que vim aqui em abril de 1998. Era um lugar cheio de fábricas enferrujadas, desempregados e desespero. Mas agora era completamente diferente. As fábricas estavam iluminadas e os trabalhadores saindo do turno voltavam para casa. As ruas estavam cheias de vida. Encontrei novamente o engenheiro de 45 anos que havia encontrado há 5 anos. Ele agora tinha 49 anos e havia sido promovido a supervisor de produção. Ele disse que seu salário havia triplicado em comparação com 4 anos atrás. O mais importante, ele disse que tinha autoestima. Ele estava orgulhoso de que os carros que ele fazia estavam sendo dirigidos por toda a Europa. Ele me perguntou, senhor subsecretário, o senhor achava que as coisas seriam assim 4 anos atrás? Eu respondi honestamente, não. Eu não achava que mudaria tão rápido e tão grande. Eu nunca imaginei que um país como o Brasil faria isso por nós. O engenheiro disse que seu filho estava estudando engenharia mecânica na universidade. Ele disse que seu filho queria trabalhar nesta fábrica depois de se formar. 7 anos atrás, seu filho queria ir para a Alemanha, mas agora ele queria ficar na Eslováquia. Ele disse, meu filho sabe que há um futuro aqui também. Fiquei muito emocionado ao ouvir essas palavras. Este foi o presente que o Brasil nos deu. Não foi apenas uma fábrica ou um emprego, foi esperança. Foi a fé no futuro. Foi a confiança de que poderíamos nos levantar. Voltei à sede do Ministério da Economia e sentei-me à mesa. Olhei para a paisagem noturna de Bratislava pela janela. Parecia muito mais brilhante do que 4 anos atrás. Talvez fosse apenas uma ilusão, mas este país realmente havia se tornado mais brilhante. Comecei a escrever um relatório. Era um documento para o primeiro-ministro. Resumi as mudanças em 4 anos após o investimento da empresa brasileira. Redução da taxa de desemprego, crescimento do PIB, aumento das exportações, redução da migração populacional. Todos os indicadores mudaram positivamente. Mas a mudança mais importante foi algo que não pode ser expresso em números. Foi o coração das pessoas. Um coração que mudou do desespero para a esperança, da desistência para a confiança. No final do relatório, escrevi uma frase. Se não fosse pelo Brasil, nosso país certamente teria desaparecido. Isso não é um exagero, é a verdade. A Eslováquia estava realmente à beira da extinção. A UE nos abandonou, a Europa nos virou as costas e os jovens foram embora. Mas o Brasil veio, e eles trabalharam conosco, e eles nos levantaram. Imprimi o relatório e olhei pela janela. Não éramos mais o filho abandonado da Europa. Nós sobrevivemos. Nós crescemos e podemos sonhar com um futuro. Tudo graças ao Brasil. Um dia, recebi um telefonema da Universidade de Cochice. Eles me convidaram para a cerimônia de abertura do curso de português. Fiquei feliz em aceitar. Eu queria saber que mudanças haviam ocorrido na Eslováquia após a chegada da empresa brasileira. Na manhã da abertura, quando cheguei em frente ao auditório, fiquei chocado. Os alunos faziam fila no corredor. Fui informado de que havia 80 inscritos para 30 vagas. Quando entrei no auditório, os alunos estavam espremidos, e havia até alunos em pé na parte de trás. A palestrante era uma professora do Brasil.
Ela começou a escrever em português no quadro e os alunos faziam anotações em seus cadernos. As letras eram completamente diferentes do nosso alfabeto, mas os olhos das crianças brilhavam enquanto seguiam. Quando a professora ensinava a pronúncia, os alunos repetiam: "Bom dia", "Obrigado". A pronúncia era desajeitada, mas muito séria. No meio da aula, um aluno levantou a mão. Ele disse que tinha uma pergunta. Ele perguntou por que os brasileiros trabalhavam tão duro. Ele disse que os brasileiros que ele via na fábrica estavam sempre se movendo e pensando no trabalho mesmo durante os intervalos. Ele perguntou se isso tinha algo a ver com a língua portuguesa. A professora pensou um pouco e respondeu: "Em português existem palavras como determinação e perseverança. Não se refere apenas à velocidade, mas a uma atitude de vida. Os brasileiros passaram por tempos difíceis, então a cultura de economizar tempo e trabalhar duro se formou. Os alunos assentiram e anotaram determinação e perseverança em seus cadernos. Após a aula, alguns alunos se aproximaram de mim. Uma aluna disse que assistia a novelas brasileiras todos os dias. Ela disse que inicialmente assistia com legendas, mas agora queria assistir sem legendas. Então, ela começou a aprender português. Ela disse que costumava ir a restaurantes brasileiros com amigos. Ela disse que a feijoada inicialmente tinha um sabor muito estranho, mas agora ela sentia falta se não a comesse. Outro estudante disse que se especializou em engenharia mecânica e queria trabalhar na empresa brasileira após a formatura. Ele disse: "O supervisor brasileiro na fábrica onde trabalho meio período disse que se souber português, a promoção será mais rápida. Então, acordo às 5 da manhã, todos os dias para aprender português." Em seus olhos havia uma determinação. Perguntei aos alunos: "Como vocês souberam do Brasil?" Um aluno respondeu: "No início, eu só sabia que a fábrica havia sido aberta, mas fiquei chocado ao ver como os brasileiros trabalhavam. Eles não paravam de construir mesmo quando nevava e iam ao canteiro de obras logo após o Natal. Ao ver isso, ele queria aprender sobre o país chamado Brasil." Outro aluno interveio: "Na semana passada, houve um show de música brasileira em Bratislava. Cerca de 5.000 pessoas compareceram e os ingressos esgotaram. Ele disse que também foi, e a maioria do público era eslovaca. Todos cantaram junto com as músicas em português e acenaram com bastões luminosos. Naquele momento, ele sentiu que o Brasil havia se tornado parte da Eslováquia. Não percebi o tempo passar enquanto ouvia a história dos alunos. Era a hora do almoço e os alunos disseram: "Vamos comer." Perguntei: "Onde?" Eles responderam: "Restaurante brasileiro." Eu os acompanhei. O restaurante ficava a 10 minutos a pé da universidade. Na entrada estava escrito feijoada, pão de queijo em português. Quando entrei, estava lotado de estudantes. A proprietária era uma mulher brasileira e o garçom era um estudante eslovaco. O cardápio estava escrito em eslovaco e português. Pedi um prato de arroz carreteiro. Na mesa ao lado, os alunos conversavam sobre um filme brasileiro central do Brasil e qual cena era emocionante, como se fossem estudantes brasileiros de verdade. Em uma mesa um pouco mais distante, engenheiros brasileiros comiam com colegas eslovacos. Suas línguas eram diferentes, mas suas risadas eram as mesmas. A proprietária veio à minha mesa. Ela me cumprimentou como se já me conhecesse. Ela disse que seu marido havia sido enviado para ser gerente da fábrica. Inicialmente, eles planejavam ficar apenas 3 anos e depois voltar. Mas agora eles gostavam de estar lá e queriam ficar. Ela disse: "Os eslovacos são muito amigáveis e sou grata aos clientes que vêm ao meu restaurante." A mulher me perguntou: "Obrigado por escolher o Brasil há alguns anos." Eu balancei a cabeça. Respondi: "Nós é que devemos agradecer. Se não fosse pelo Brasil, a Eslováquia ainda seria uma pilha de escombros." A mulher sorriu e disse: "Nós precisamos um do outro." Saí do restaurante e caminhei pela rua. Um pôster de um grupo de música brasileira estava colado na parede de um prédio. DVDs de novelas brasileiras estavam expostos na vitrine de uma livraria. A placa de uma barbearia dizia "Corte de cabelo brasileiro." O português inundava o centro da cidade de Cochice.
De repente percebi que o Brasil trouxe para a Eslováquia não foram apenas fábricas, eles trouxeram sua cultura. Eles semearam sonhos e mostraram um mundo novo. Os jovens eslovacos agora aprendem português, cantam músicas brasileiras e comem comida brasileira. E tudo isso era muito natural. Uma garota passou, vestindo uma roupa no estilo brasileiro. A música brasileira soava de uma sala de karaokê. Em um café, ouvi um pedido de café em português. Parei e olhei ao redor. Esta foi a verdadeira mudança. Uma mudança que não podia ser vista nos indicadores econômicos. A mudança que aconteceu no coração das pessoas. No caminho de volta para a universidade, eu pensei, quando liguei para o Brasil em 1998, eu só precisava de empregos. Eu precisava de fábricas e eu precisava de dinheiro. Mas o Brasil deu muito mais do que isso. Eles deram esperança, eles deram sonhos e eles deram um futuro. E nesse futuro, o país chamado Brasil ocupou um lugar naturalmente. No final da tarde, voltei à sede do Ministério da Economia. Relatei ao ministro Marek o que havia visto hoje. 80 pessoas se inscreveram para a aula de português. Os alunos aprendiam português através de novelas e as placas em português inundavam as ruas. Marek ouviu com uma expressão de espanto. Marek disse que isso havia ultrapassado a mera cooperação econômica. Uma relação cultural havia se formado. Eslováquia e Brasil, agora, haviam se tornado parceiros de verdade. Eu assenti. Eu disse, não estamos apenas conectados economicamente, mas também pelos corações. Naquela noite, escrevi um relatório sobre o impacto cultural do investimento da empresa brasileira. Escrevi que a mudança cultural era tão incrível quanto as conquistas econômicas. Relatei que os jovens eslovacos começaram a admirar o Brasil, a adotar a cultura brasileira e a ver o Brasil como um parceiro do futuro. Olhei pela janela, a paisagem noturna de Bratislava. Parecia muito mais brilhante do que alguns anos antes. O que o Brasil nos deu não foram apenas empregos. Foi um mundo novo, possibilidades que não conhecíamos, um futuro que não ousávamos sonhar, uma cultura que nunca havíamos experimentado. E tudo isso mudou a Eslováquia. Enquanto a Eslováquia mudava, uma ligação veio de Bruxelas. O Departamento de Segurança Econômica da UE anunciou que enviaria uma delegação para avaliar a situação econômica da Eslováquia. Senti-me nervoso. Lembrei-me da visita anterior. Mas desta vez, tudo era diferente. A atitude do chefe da delegação era completamente diferente de antes. Ele me cumprimentou respeitosamente assim que chegou ao aeroporto. Ele disse, o crescimento econômico da Eslováquia está recebendo atenção em nossas reuniões. Expliquei as mudanças. A taxa de desemprego caiu de 28% para 8%. O PIB cresceu em média 5% ao ano. Os funcionários da UE ficaram surpresos. No dia seguinte, visitamos Košice. As fábricas estavam em operação, caminhões entravam e saíam incessantemente. O chefe da delegação perguntou baixinho, o senhor se lembra de Kaspar? Eu assenti. Ele disse, Kaspar escreveu que a Eslováquia iria à falência em 5 anos, mas ele estava completamente errado. Durante o jantar, o chefe da delegação disse honestamente, a UE já havia abandonado a Eslováquia, mas a Eslováquia criou um milagre junto com o Brasil. Poucos dias depois, algo incrível aconteceu. Recebemos um telefonema de Kaspar dizendo que ele faria uma visita pessoal. O ministro Marek concordou em encontrar Kaspar, que veio sozinho. Sua antiga arrogância havia desaparecido. Ele curvou a cabeça ao entrar na sede. Ele disse que veio para pedir desculpas. Na sala de reuniões, Kaspar disse que estava completamente errado. Ele disse, eu desprezei a Eslováquia e ridicularizei o Brasil e acreditei que este país falharia. Mas tudo isso foi arrogância. A sinceridade era evidente em seus olhos. Eu o levei para Košice. Ao chegar, Kaspar olhou ao redor. O lugar que ele havia ridicularizado antes agora era completamente diferente. Dentro da fábrica, os trabalhadores eslovacos trabalhavam junto com os brasileiros. Kaspar perguntou a um trabalhador, há quanto tempo você trabalha aqui? O trabalhador respondeu, 5 anos.
Antes eu estava desempregado por 7 anos, mas agora sou chefe de equipe. Caspar curvou a cabeça. Eu dei um tapinha em seu ombro. Eu disse: o passado é passado. Deixe-o ir. Caspar prometeu. Ele disse que, ao retornar a Bruxelas, contaria a todos a história da Eslováquia. À noite, Caspar perguntou: o que o Brasil deu à Eslováquia? Eu respondi: esperança, a crença de que podemos nos levantar. Caspar assentiu. Ele disse que era algo que a UE não podia dar. Depois que Caspar partiu, a mídia europeia voltou a se concentrar na Eslováquia. Desta vez, foram elogios. A imprensa alemã chamou a Eslováquia de um milagre do leste europeu. A mídia francesa escreveu que o modelo Brasil-Eslováquia precisava ser estudado. Eu estava na Praça da Sede, olhando para Bratislava, a cidade cheia de vida. O ministro Marek estava ao meu lado. Ele disse: nós conseguimos. Eu balancei a cabeça. O Brasil conseguiu. Marek sorriu e disse: nós conseguimos juntos. Lembrei-me do momento de desespero em 1998, o dia em que liguei para o Brasil. Naquela época, era realmente a última esperança. A UE nos abandonou, a Europa nos virou as costas. Mas o Brasil veio, e eles confiaram em nós, e eles criaram um milagre juntos. Agora a Eslováquia não é mais o filho abandonado da Europa. Nós nos levantamos por conta própria e nos tornamos uma história de sucesso que atrai a atenção do mundo. E no centro dessa história está o Brasil. Um Brasil que escolheu a sinceridade em vez das condições. Um Brasil que sonhou conosco. Um Brasil que ficou conosco até o fim. Voltei à minha mesa e escrevi o relatório final. O título era O Milagre da Eslováquia e do Brasil. Na última linha escrevi: o que o Brasil nos deu não foi uma fábrica, mas um futuro. E esse futuro está apenas começando. Aprendi uma coisa: milagres não são criados sozinhos. A Eslováquia estava determinada. O Brasil confiou em nós e nós o criamos juntos. Não foram as condições que tiveram sucesso, mas a sinceridade, e não o cálculo, mas a fé. Às vezes, a luz mais brilhante vem nos momentos mais sombrios. Para nós, essa luz era o Brasil. Quando a UE virou as costas, quando a Europa estava desesperada, o Brasil nos deu a mão. Se você está passando por dificuldades agora, lembre-se disso. Pode ser o começo e não o fim. Haverá alguém que confiará em você, e essa confiança criará um milagre.